meus queridos irmãos e amigos do programa Conhecendo a Fé Católica. Desejo a todos os senhores uma abençoada, iluminada e frutuosa Semana Santa da Paixão, Morte e Ressurreição de nosso Senhor Jesus Cristo. A nossa fé cristã nos ajuda solenemente a afirmar que Jesus, por nós, desceu dos céus, se encarnou no seio da Virgem Maria, se fez homem, foi crucificado, padeceu, foi sepultado, ressuscitou ao terceiro dia e subiu aos céus. Tão importante esta parte do credo que nós recordamos o quanto São Paulo a considerava básica, fundamental, a ponto de escrever aos Coríntios, na sua primeira carta, capítulo 15. Ou seja, o que eu recebi, que Cristo morreu pelos nossos pecados, eu vos transmito. Uma grande verdade, constantemente, meus irmãos, proclamada pelo Novo Testamento. São Tomás de Aquino, grande doutor da Igreja Católica, nos leva a pensar que esta verdade, a qual Jesus morreu por nós, não é difícil de ser apreendida pela nossa inteligência. Mas, ao mesmo tempo, não podemos deixar de perceber que existe uma graça por trás dessa grande verdade. E eis a semana a qual estamos convidados a descobrir essa graça. A graça e o amor de Deus, que nos levam a compreender o mistério de uma entrega indizível, o mistério de um amor que faz com que as trevas sejam derrotadas pela luz. O amor imperfeito de um homem, ele é totalmente nobilitado pela perfeição de um Deus que se fez homem. É assim, meus irmãos, que nós somos, ao mesmo tempo, nesta semana, impelidos a perceber as razões pelas quais a cruz do Senhor nos apresenta grandes lições. A primeira lição que a cruz nos ilumina é a seguinte: só Cristo, verdadeiramente Deus e homem, podia tomar sobre si os pecados de todos os homens. Somente um amor, como o de Deus, poderia superar o mal de todos os pecados. Deus não quis somente, por exemplo, pagar o preço dos nossos pecados por uma gota redentora de seu sangue. Mas, meus queridos amigos, Deus quis submergir todo o pecado, todo o mal do mundo, do passado, do presente e do futuro, na plenitude de seu amor, no imenso oceano sem limites, através de sua paixão, de sua morte e ressurreição. Também vamos ler no Novo Testamento o que São João nos disse, que Deus nos enviou o seu Filho unigênito ao mundo para que por ele vivamos. E nisto conhecemos o amor, ou seja, ele deu sua vida por nós. Está na primeira carta de São João, capítulo 4. E assim, nós já vamos entender uma segunda lição da cruz de Cristo para nós. Ou seja, a cruz de Cristo é o abraço amoroso de Deus. Um abraço que envolve, protege, salva os seus filhos perdidos, os filhos manchados pela morte do pecado. Cristo veio salvar o que estava perdido. Então, nesta semana, nós entendemos que ele se interpõe entre os nossos pecados e o castigo que cada um dos nossos pecados merecia. Assim, nós podemos louvar e bendizer ao longo dessa semana, ao meditarmos mais fortemente e contemplativamente a paixão de Cristo, o quanto o pecado parece derrubar, destruir, aniquilar a Jesus e até mesmo a nossa vida. Mas no final, ele é quem vence pelo amor. Ele é quem lava pelo seu sangue e depois, triunfante, ressuscitará para a nossa justificação, como diz São Paulo na carta aos Romanos, capítulo 4, versículo 25. E ainda mais, derramará copiosamente a graça do Espírito Santo sobre os nossos corações e se abrirá a porta da felicidade eterna. Por fim, a terceira lição, meus amados irmãos,
depois de entendermos o quanto o Senhor não quis somente nos salvar apagando os pecados, o quanto Ele não quis apenas abraçar a todos nós com o peso das nossas faltas, o Senhor, Ele quis trazer sobre si o castigo que recairia sobre nós, para que as suas chagas pudessem germinar paz na face da terra. Ou seja, a paixão, a morte de Jesus Cristo, a sua gloriosa cruz, transmite ao homem o rosto novo, o rosto não de Adão que se escondeu no paraíso, mas o rosto de um Cristo que se apresenta ao Pai, para que justamente não fôssemos aqueles que se rebelaram, mas sim aqueles que foram chamados e responderam: eis-me aqui, eu sou de Deus e nada me falta. Deus os abençoe.